Enfim, vamos indo para a nossa conclusão, para as considerações finais aí em relação ao tema desenvolvido na aula de hoje, que foi justamente o processo de modernização decorrente da evolução da industrialização, atrelado aí ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, o tema da aula de hoje expôs sobre a importância da ciência e da tecnologia para o processo produtivo. Como é que isso implementou e incrementou, potencializou o processo produtivo. Ocorre que isso não se limitou às indústrias, isso não ficou restrito, essa evolução, essa transformação não ficou restrito às indústrias. Pelo contrário, isso se expandiu para toda a sociedade, afetou, vamos dizer assim, toda a sociedade de diversas formas. O impacto disso pode-se dizer que, a rigor, o impacto do desenvolvimento científico e tecnológico é algo totalmente positivo, uma vez que coloca objetivamente a possibilidade da melhoria das condições de vida das pessoas, uma vez que a ciência permite a melhoria nas condições de habitação, de iluminação, de saneamento, de acesso à saúde, ao desenvolvimento de conhecimento científico nas diversas áreas. Então, realmente é preciso ter a clareza, e a gente tem essa clareza, de que o desenvolvimento científico e tecnológico vem como uma possibilidade real e objetiva de melhorar as condições de vida das pessoas. Ocorre que, no âmbito do modelo de produção capitalista, aquilo que é produzido coletivamente é apropriado privadamente, de modo que não há, nessa perspectiva, uma igualdade na distribuição das riquezas. Ainda que essas riquezas sejam produzidas no âmbito da coletividade ou no âmbito do processo social, da sociedade, a forma de apropriação disso é privada, até pela própria natureza do modelo de produção capitalista. Então, veja, se de um lado eu tenho a possibilidade efetiva da melhoria, de oferecer melhorias nas condições de vida das pessoas, de outro lado, eu tenho as limitações impostas pelo modelo produtivo que, pela sua própria lógica interna, não permite essa apropriação coletiva. Mas vejamos como é que nós fazemos aí as considerações finais da nossa aula. O desenvolvimento da ciência, por meio da realização de pesquisas, possibilita o desenvolvimento de tecnologias que vão otimizar o crescimento da produção. Os teóricos dizem que isso não foi uma simples revolução, se é que a gente pode chamar de simples, né? Industrial. Não é a etapa, digamos assim, a segunda etapa da Revolução Industrial. Ela tem outras características, por isso ela é chamada de Revolução Científico-Tecnológica, em função do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Aqui tem uma questão fundamental, que é o conhecimento. O conhecimento que é produzido por onde? Pela ciência. A ciência implementou o processo de mecanização, tornando este processo de mecanização mais eficiente, além de descobrir novas fontes de energia baseadas no petróleo e na eletricidade, o que deu uma dimensão diferenciada para a evolução do processo de produção de mercadorias, de produção de materiais. As mudanças ocorreram de forma rápida e se concentraram nos centros urbanos principalmente, que foram já impulsionados pela industrialização. Estes centros urbanos acabaram absorvendo essas transformações, esta modernização. O que acontece com o Brasil? O Brasil também acompanha as transformações que ocorrem no contexto internacional, né? Entretanto, contraditoriamente, a sociedade brasileira se mantinha conservadora em muitos aspectos sociais,
políticos e culturais. As diferenças regionais podem ser consideradas aspectos marcantes da contradição da modernização no Brasil. Então veja, o que é que nós temos aí que é preciso destacar? Que embora a modernização já tivesse chegado ao Brasil, essa modernização, este processo acaba se concentrando em algumas regiões, mais em algumas regiões do que em outras. Principalmente naquelas regiões em que já havia o florescimento, em que a industrialização já se mostrava estabelecida, e esse processo de modernização só vem acelerar, portanto, a industrialização e os benefícios que a sociedade poderia recolher deste processo de industrialização. Então, o que acontece? Algumas regiões avançam mais nesse sentido do que outras. A mobilização das pessoas para a transferência das pessoas, principalmente para os centros em que a urbanização, a modernização urbana aconteceu de forma mais evidenciada, implicou no ocasionamento, implicou em alguns problemas estruturais e sociais. O grande número de pessoas convivendo nas regiões urbanas, nos centros urbanos, os problemas de moradia que isso gerou, os problemas de saneamento que isso também acaba gerando, os problemas de saúde pública que isso acaba gerando, os problemas de violência. Então, o aumento da população para acompanhar ou querendo usufruir da evolução, da modernização, da evolução da industrialização, ou que a industrialização provocou, acaba também ocasionando um aumento de problemas em função dessa entrada, essa vinda, essa mobilização das pessoas dentro do país. Então, há uma concentração em algumas regiões. Por exemplo, a região sudeste, que digamos assim, o expoente máximo do processo de industrialização. São Paulo é o exemplo clássico disso. A região sul também conta com esse processo de evolução da sua urbanização. E as outras regiões com menos intensidade, uma vez que sofrem pelas próprias condições internas do mercado interno dessas regiões. Então, a desigualdade impacta também nas diferentes regiões do Brasil. Outro aspecto que precisa ser colocado é a questão da ocupação dos espaços urbanos. Então, veja, a ocupação desses espaços implicou, em sua grande maioria, na expulsão de antigos moradores que ali residiam, principalmente nos chamados centros, né? Os espaços centrais das cidades, que antes tinham uma configuração, com o processo de modernização passa a ter uma nova configuração, e nesse processo as populações que ali residiam precisam ser deslocadas destes centros, e são deslocadas de uma forma ou de outra, ou pela força policial, ou seja lá qual for a força escolhida para realizar este processo, ou por uma decorrência natural da impossibilidade dessas pessoas permanecerem nestes espaços em função do custo que isso acabava representando para essas pessoas se manterem nesses espaços. Por quê? Porque essa ocupação acabava implicando em aumento de impostos, recolhimentos que muitas vezes essas pessoas não podiam arcar. Então, elas naturalmente iam se deslocando para as periferias. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 3 exemplos
que podem ser chamados de exemplos clássicos no que diz respeito a esta reorganização dos espaços urbanos, reorganização esta que acaba fazendo com que as populações menos favorecidas, as populações mais pobres, sejam deslocadas para as periferias. E aí o que acontece? As melhorias decorrentes da modernização provocada pelo processo de industrialização são concentradas naquelas áreas de maior valor do ponto de vista econômico. Então veja, quando essas populações saem do centro ou saem destes espaços valorizados economicamente, agora numa perspectiva imobiliária, eles passam a residir em outros espaços que não tão bem servidos pelo desenvolvimento econômico, pelo desenvolvimento e pela modernização urbana. Então, o que é que se observa? Que no âmbito da organização do modelo de produção capitalista, essas pessoas, as classes menos favorecidas, as classes mais pobres, são expulsas até por uma própria imposição do poder aquisitivo, e aí elas passam a não usufruir mais daquilo que a própria modernização da sociedade pode construir. Então essas pessoas ficam à margem daquilo que a evolução da ciência pode proporcionar. Isso em função do quê? Da própria forma de organização do modelo de produção capitalista. O crescimento diferenciado favoreceu um intenso processo de migração interna no país, com concentração em alguns centros urbanos, o que provoca uma série de problemas, como eu acabei de expor aqui, de explicar aqui para você. Ao lado de tudo isso, é preciso ainda considerar a própria história política, econômica e social do Brasil. Quer dizer, se a República acenava com um projeto de maior participação popular, de democratização, de acesso aos bens produzidos, a forma como a sociedade politicamente estava estruturada acaba impedindo que este processo de democratização, ou que este projeto, esta palavra, não era processo não, era projeto, que esse processo de democratização, de maior acesso às riquezas, de maior acesso aos direitos sociais, fosse constituído, fosse consolidado. Então veja, a República não significou a mudança na estrutura política do Brasil. E isso é decorrente de todo este processo histórico de formação e de organização da sociedade brasileira. É importante que se tenha essa clareza, porque o papel da ciência, o papel da pesquisa, o papel do estudioso é revelar, é tirar o véu que encobre os fenômenos, que encobre os eventos, que encobre os fatos, de maneira a buscar a essência disso. E o papel do pesquisador, do cientista social, é exatamente isso. Revelar o que está por trás, quais são as reais intenções e que não se revelam imediatamente no momento em que se observa e que se apreende o fenômeno na sua configuração inicial. Bons estudos!